Salve, rapazes e senhoritas latino-americanos! O Back to Back é um compilado de notícias atuais sob a minha perspectiva, isto é, com a intenção de deixar você bolado. Boladões comigo, o César Beck. Então partiu pra vinheta, porque o programa acaba de começar. Sejam muito bem-vindos, becões e beconas, porque na pauta de hoje, no episódio 10 do Back to Back, temos que falar sobre a importância da taxa Selic em cair. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros e ela é calibrada por reuniões do Copom, que faz parte do Bacen. Calma, galera, vamos explicar tudo da forma mais didática possível, porque é fundamental entendermos a necessidade da taxa Selic em cair. O Copom, no caso, é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom do Bacen. Os membros do Copom, eles se reúnem basicamente 4 vezes ao ano, ou seja, uma vez a cada trimestre, e ao final de cada reunião, eles definem um valor para a taxa básica de juros do Brasil. Essa taxa básica de juros também é conhecida como taxa Selic. Junto das decisões disso, é percebido qual o nível do percentual da taxa Selic, e o Copom dá um relatório explicando por que a taxa Selic está da forma que está, além como faz um relatório, por vezes, com apontamentos do que deverá ocorrer no próximo trimestre, por exemplo, indicando eventuais problemas que poderão aumentar ou eventualmente até reduzir a taxa Selic com base em argumentos e fortes evidências de apontamentos do mercado. A taxa Selic, desde a última reunião que ocorreu em 1º de fevereiro de 2023, do Copom, ficou mantido em 3,75 ao ano por decisão unânime. E a taxa Selic basicamente tem duas funções mega importantes. Primeiro, como instrumento de política monetária do próprio Banco Central no controle da inflação. E a segunda grande dinâmica é porque, já que a taxa Selic de juros é a taxa de juros da economia, ela também serve para rendimentos e investimentos. Bem, ocorre que, desde o início do ano de 2023, estamos observando que diversas empresas de grande porte estão reportando números negativos. Somado a isso, uma das maiores empresas do mercado de varejo do Brasil, a Americanas, está, infelizmente, em recuperação judicial, com uma dívida colossal de 43 bilhões de reais, aproximadamente. Como se isso não fosse o suficiente, diversos bancos agora estão passando por o que especialistas chamam de crise de credibilidade de crédito. Em outras palavras, com pouco dinheiro em caixa dentro dos bancos, os bancos estão pensando o que devem fazer com o que possuem. Eles têm medo de efetivamente emprestar o dinheiro para determinados segmentos do mercado e talvez nunca mais ver a cor desse dinheiro. Virou pó. O que levaria ao banco à falência, ou vários bancos à falência. E, ao mesmo tempo, grandes empresas estão na dificuldade de obter crédito junto aos bancos, empurrar com a barriga as suas dívidas para o futuro próximo, dívidas de empréstimos que estão para vencer ainda nos próximos trimestres do ano de 2023. Tudo isso para falar em outras palavras que, de um lado, tem crise dos bancos, do outro lado, tem a crise das grandes empresas. Estamos falando de, eventualmente, uma enorme crise no sistema financeiro nacional, fruto dessa crise de credibilidade e crédito. E ninguém quer isso. Apenas um exemplo meramente ilustrativo. Só no caso da recuperação judicial da Americanas, são mais de 44 mil trabalhadores empregados com carteira assinada. Somado a isso, nós temos outros 60 mil prestadores de serviço. São MEIs, não têm benefícios como empregados, como 13º, etc. São mais de 100 mil famílias que dependem dessa grana desses trabalhadores. Agora, se coloca na posição dessa gente. Mais de 100 mil pessoas que poderiam perder seus empregos e isso afeta diretamente a vida deles e de suas respectivas famílias, porque essa grana do trabalho é a fonte principal de suas rendas. E, é o cara do caixa, é o cara do estoque, é o cara do depósito, é o cara da empilhadeira e funcionários acima. Como é que o mercado vai dar empregabilidade para mais de 100 mil pessoas em 2023?
Então não podemos passar pano para quem fez merda e no Poder Judiciário, no processo, veremos isso. Mas, ao mesmo tempo, falar que justiça deve ser feita e pedir a quebradeira geral de uma grande empresa como essa não é solidário, não é bacana, justamente com tanta gente inocente nessa história. Porra, vamos pelo menos ser um pouquinho digno, né? Eu espero que com o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que é do PT de São Paulo, ele traga para o Brasil uma solução que efetivamente seja de, talvez, emitir novos títulos do Tesouro Nacional no sistema financeiro nacional, no varejo, e obrigue o Banco Central a comprar tais títulos. E aí, vamos ver, de repente, baixar a taxa Selic de 13,75 para, sei lá, até o quarto trimestre, até o final do ano de 2025, chegar a 10%. E não custa nada sonhar, mas é importante a gente trabalhar muito para que essa meta seja alcançada. Indiferente dessa sintonia fina que o Banco Central deve fazer nos próximos trimestres, e eu espero para baixo, quem mais tem a ganhar com isso é a população brasileira, que vai ter aumentado o seu poder de compra e com uma inflação real cada vez menor. Bem, sobre isso teremos que aguardar as cenas dos próximos capítulos, especialmente porque da data da gravação de hoje, dia 21 de março, episódio 10 do Back to Back, o Copom está tendo uma reunião de emergência. O Haddad sequer foi para a China junto com Lula. Partiu? Vamos para a transição. E aí, você já ouviu falar de uma guerra fiscal? Pois bem, acabou de começar a nova fase desta saga. Isso mesmo, dessa vez dentro do próprio governo federal. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estão em lados opostos, digno de um duelo de titãs. Não perca esse tema justamente nesse episódio 10 de Back to Back, em que os ministros estão se enfrentando realmente numa batalha de ideais. É fato notório que o presidente da República, Lula, quando voltou ao poder, ele veio com a promessa de resgatar a política e a economia. No entanto, existe uma disputa entre os dois principais ministros do governo. Por um lado, a gente tem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do outro lado, o ministro da Casa Civil, o Rui Costa. Haddad, ele quer uma regra econômica que não sufoque as decisões políticas, enquanto Rui Costa busca alterações no próprio texto do arcabouço fiscal e da reforma tributária que vise a realmente fazer um novo arranjo de enormes programas de investimento. Está entendendo um pouco desse duelo, desse conflito? Será que o presidente Lula terá de tomar uma decisão antes de viajar para a China de tamanha relevância? Bem, é provável que Haddad nem consiga prevalecer nessa disputa e se ele não conseguir, não é só o governo que sairá derrotado. O Brasil também. Então vamos aos fatos. Vamos a 8 pontos. 5, 6, 7, 8. Primeiro, pela nova regra fiscal, temos dois principais ministros que se dividem dentro do governo. O Haddad, ministro da Fazenda, e do outro lado estamos vendo o Rui Costa, ministro da Casa Civil. Ponto número 2. Haddad, ele busca uma regra que não permita um sufocamento das decisões políticas, mas também entende a necessidade de reduzir a dívida e agradar não apenas agentes econômicos, como os bancos, mas o próprio Banco Central, para a redução da taxa Selic. Ponto 3. A proposta do ministro da Fazenda poderia influenciar o Copom a sinalizar um cortezinho ali de juros ainda nesse primeiro semestre de 2023, caso a conhecida reunião teria ocorrido antes, mas ocorreu justamente hoje e ainda aguardamos respostas sobre isso. Ponto 4. Haddad negociou com outros ministérios e também com o presidente da Câmara dos Deputados, senhor Arthur Lira, mas não discutiu o texto com a Casa Civil, liderada por Rui Costa. Pegou mal, hein, Haddad? Vamos lá. Ponto 5. O Rui Costa lidera a mais expansionista dentro das alas petistas e deseja alterações no texto para não comprometer a entrega de um novo programa de investimentos ou de aceleramento do governo. Tá lembrado do PAC? Possivelmente veremos
o PAC 3. Ponto 6. Lula deve tomar uma decisão antes de viajar à China, no final, ao longo desta semana. Ele, de fato, viaja hoje e provavelmente essa decisão já foi tomada e não é à toa que o Copom se reuniu por emergência. Teremos que aguardar para ver o que saiu do relatório do Copom. Ponto 7. O presidente Lula demonstra forte convicção na agenda social, mas também mantém seu pragmatismo característico de seu governo nas questões econômicas. E o último ponto, número 8. Sinais apontam que Haddad está como favorito na disputa. E caso ele efetivamente não consiga prevalecer na formulação de uma regra fiscal ali a título dos gastos, quem vai perder com isso é o governo, que sairá derrotado. E o que vocês acham? O que você acha que irá acontecer? Deixem aqui nos comentários, por favor, abaixo, sobre esses dois temas. O que vocês acham sobre a taxa Selic? Entenderam a importância dela cair? E bem, por hoje é só, né, pessoal? Se inscrevam aqui no canal, caso ainda não tenham feito isso, e por favor, deixem seu like neste vídeo, porque dá maior força aqui pro Beck. Bem, dito tudo isso, vale sempre aquele recado boladão, que afinal de contas, o que conta é a minha ponta. Partiu? Fui!